Olá, caóticos! Eu sou Marina Roale, Head de Insight do Grupo Consumoteca. E eu sou a Carmela Moraes, Consumer Insights do Grupo E Consumoteca. você está aqui com a gente, ouvindo mais um episódio dessa temporada especial de Caoscast Ctrl Z pelas lentes latinas. É isso mesmo, a gente está aqui debruçada sobre um novo estudo do Grupo Consumoteca, onde a gente tenta entender, decifrar e traduzir melhor sobre esse comportamento de tudo que todo mundo vem falando dessa galera nova aí, que está entre hoje 12 e 27 anos. É o pessoal que está formando opinião, que está fazendo barulho no mercado de trabalho e na forma como a gente consome. E a gente foi a campo, a gente foi levantar dado para entender se tudo isso que a gente vem lendo sobre eles em reporte gringo, em New York Times, em matéria do El País, se tudo isso faz sentido também quando a gente vai entender quem está perto da gente, o que pega, o que vinga, o que muda no meu dia a dia quando eu preciso me relacionar com essa geração. Então a gente hoje dá sequência ao episódio com um tema que a gente particularmente adora falar, que é o tal do consumo. E aí, Carmela, vamos falar dessa geração Z, que ao contrário do que muitos pensam, é sim uma geração consumista? Pois é, né, Má? A gente até certo tempo aí achou que essa geração ia vir, né, para salvar o mundo, que eles iam ser aí grandes ativistas contra o consumo, né, exacerbado. E a gente até falou, né, no episódio passado um pouco sobre isso, que na verdade não, né? Eles não vão salvar o mundo. Eles estão muito preocupados tendo que salvar a si mesmo antes de qualquer coisa. Então a gente descola um pouco eles daquela imagem, né, do jovem sonhador que almeja, né, que é mais romântico com algumas questões da vida. E aí a gente se dá conta que essa geração Z aí, eles são, como a gente disse também no episódio passado, eles nasceram num mundo em crise, então eles são aí jovens extremamente pragmáticos, né, eles deixam um pouco o romantismo de lado, são muito mais objetivos, muito mais desconfiados, e isso aí, de certa forma, está totalmente impresso na maneira como eles consomem, na maneira como eles percebem o consumo. E inclusive, em campo, quando a gente pergunta para essa geração aí quais são as características que resumem eles, né, que fala, explica bem sobre eles, 49% deles, né, dos jovens ex-latinos, respondem que o consumismo é uma das principais características da geração, né? Então, é totalmente contra aquilo que a gente aqui imaginou que eles seriam, né? E quando a gente dá um zoom em Brasil, principalmente, porque esse dado aí é falando América Latina como um todo, quando a gente olha para o Brasil, esse número é ainda mais expressivo, e a gente tem aí 57% dos jovens dizendo que o consumismo aí é uma das principais características da geração deles. Pois é, né, Carmela? Eu acho que é muito bom isso que você traz em relação a consumo. Primeiro que determinar quem é muito consumista ou não é uma coisa extremamente relativa, mas acho que o que nos chama a atenção já é essa autocrítica, essa visão realista que essa própria geração tem de si mesmo, né. Essa pergunta que você cita, a gente colocava ali um monte de característica, empoderamento, positividade, ansiedade, e aí que eles tinham que escolher, né, e colocar e marcando características que eles sentiam que dava conta de explicar e traduzir bem a própria geração, e consumismo aparece no topo desse ranking, né, quando você fala aí que é com 49%. E aí eu fico pensando, né, enquanto a gente pensava que eles iam salvar o mundo com essa coisa do vou consumir menos, vou usar só o que preciso, a gente esquece que essa geração cresceu vendo um monte de gente fazendo unboxing e ganhando recebidos e mostrando: "Olha que coisa incrível esse produto, esse top, essa air fryer, essa viagem que eu fiz para Maldivas", né. Eles crescem vendo uma sociedade de consumo se exibir na frente deles ali, rolando o feed. E a gente fica achando que por causa disso eles iam recusar? Então não, eles são cheios de desejo de consumo e eles projetam realizações, sonhos e desejos, como várias outras gerações, nesses objetos que eles vão consumir, em tudo isso que eles querem enquanto realização, enquanto se entender, enquanto bem-sucedido. Não, é um pouco daquela contradição que a gente falou, né, também no último episódio, de que se por um lado, né, a gente está falando que sim, eles nasceram no auge da crise ambiental e tal, todo mundo falando sobre isso. Por outro lado, eles nasceram também no auge das redes Teste sociais, onde o Ctrl consumo Z. aí pauta praticamente É isso tudo o mesmo. que se faz ali, né. Então é um pouco daquela incoerência que a gente falou, né, um pouco de droga, um pouco de salada. Pois é. No último episódio, a gente falou aqui de 3 tensões que permeavam toda a nossa maneira de entender essa geração.
mostrando que para entender como eles agem e pensam no mundo, a gente tem que ver como que eles estão respondendo a essas tensões, né, que era o efeito Ctrl Z, que é o que dá nome ao nosso estudo, o efeito dopamina high e o EUSA. Então, para quem perdeu isso, dá um play lá para ficar por dentro, porque hoje a gente entende aqui como que esses 3 movimentos impactam também essa nossa maneira da gente entender consumo, né, Carmela? Exatamente, mas cada uma dessas tensões, desses conceitos que a gente trouxe, vão desencadear aí em drives de consumo, que vão nos ajudar a explicar um pouco da lógica de consumo dessa geração. Mas acho que vale a gente entender, então, como que cada uma dessas tensões impacta a cabeça desse jovem quando ele vai pensar consumo. Então vamos começar, Carmela, falando aqui do dopamina high, porque eu acho que pensar esse estado mental desses jovens é muito importante, é ponto de partida para a gente pensar aí como eles se movem no mundo. Conta pra gente qual o impacto desse tal de dopamina high na cabeça do jovem latino quando a gente vai entender como eles consomem. Então, Má, quando a gente está falando de dopamina high, a gente está trazendo aqui esse desejo por escape, né? Esse desejo de deixar um pouco, mesmo que por alguns minutos, deixar de lado os problemas e conseguir fugir para algum lugar, né? Então a gente também falou um pouco no último episódio. Então, a partir desse desejo por escape, a gente traz aqui um drive de consumo que a gente chamou de consumo therapy, né? Então, é olhar para esse processo de compra como algo de fato terapêutico, né? Então, é que nem tu falou um pouquinho antes, essa galera tá ali conectada na internet o dia inteiro e tá vendo a galera também consumindo e fazendo unboxing, e pesquisando produto novo e fazendo get ready with me, né? E a gente tá ali vendo aquilo, né? A gente tá também olhando para aquele consumo até como uma fonte de entretenimento, né? Então, são pequenos momentos do meu dia que aquela compra vai me satisfazer, né? Vai fazer com que o meu dia que era ruim vai ficar um dia melhor, né? Então tem até um monte de meme, né? Ah, minha vida resumida em uma imagem. Um dia ruim, faço uma comprinha na Shopee, meu dia fica melhor, né? Ou tô tendo um dia ruim, peço um iFood, meu dia fica melhor. Então é um pouco via consumo, né? Que a gente está falando aqui, que o jovem zelatino ele vai conseguir acessar uma série de sensações que eles não estão encontrando em outras esferas da vida. Quando a gente fala isso, que eles não vão salvar o mundo e tudo mais, é principalmente porque, para eles, comprar não gera culpa, né? Não é aquela coisa que a gente ficava, que eu acho que é muito millennial, né? De ficar se culpando pelas coisas. A geração Z acho que é mais tranquila com relação a isso. Até porque eles veem esse processo aí, né? Como sim um momento de autoindulgência, né? Como um ritual que vai ali fazer com que o meu dia fique feliz, que o meu dia fique melhor, que de certa forma alivie ali algumas pressões do meu cotidiano. E aí, uma coisa legal da gente também citar é o quanto o TikTok, né, que a gente fala muito aqui, e o quanto o TikTok nos ajuda muito a explicar essa lógica, né? Por que, que essa plataforma, então, ela funciona tanto com relação ao consumo. E aí, falando desse consumo como processo aí terapêutico, como entretenimento, a gente tem aquela hashtag do TikTok, né, que tem em todas as línguas aí, tem TikTok made me buy it, TikTok me fez comprar, TikTok me hizo comprarlo, que mostra as pessoas comprando coisas e compartilhando, e a experiência da usabilidade daquela compra acaba sendo um entretenimento para quem assiste, ao mesmo tempo que acaba sendo terapia para quem está ali compartilhando e mostrando quão incrível aquela compra é, que pode ser desde a bolsa mais cara da Balenciaga até o cacareco funcional ali, item de cozinha baratinho da Shopee. Mas quando a gente fala em consumo therapy, a gente está falando muito de um movimento de jovens que compram bastante, mas que tem pouco poder aquisitivo, porque a gente está falando de gente que está no início da vida, né? Gente que está pegando um momento de crise, está pegando seus primeiros trabalhos. Então, não tenho lá tanta grana assim para comprar, mas eu vou procurar comprinhas pequenas que eu consigo fazer com bastante frequência, porque eventualmente vai chegar uma coisinha nova na minha casa, eu vou ter uma sacolinha nova para abrir, e isso vai me gerando uma sensação de recompensa lá naquela lógica do dopamina, né. E mais que isso, o TikTok alimenta muito esse meu desejo, né, onde eu coloco o que eu comprei, todo mundo coloca lá o que comprou,
Quem nunca entrou no TikTok, a gente sempre fala isso, entre, porque para entender a geração Z, nem que você fique ali de espião, mas essa hashtag aí, TikTok made me buy it, ela é um caso para a gente olhar ali, a gente olhou muito para ela enquanto, né, etnografia, para entender comportamento do Z, porque ela mostra vários gatilhos, questões, decisões, atributos de compra que essa geração Z está olhando na hora de fazer sua jornada ali de decisões, né, que muitas vezes são bem diferentes de outras gerações. Então, Má, e quando a gente, na pesquisa, né, perguntou para essa galera quais são as categorias que eles mais consomem, é engraçado da gente ver que no ranking ali tem alimentação em primeiro lugar, higiene e beleza em segundo lugar e moda em terceiro lugar. E daí é muito legal da gente notar que são categorias que estão rondando muito ali o TikTok também, né? Que é a coisa dos lanches, né? Que é aí a primeira categoria que o jovem, principalmente, começa a se relacionar com o consumo ali, principalmente. Depois o skincare, né, que é o meu momentinho ali, spa, de né, fazer o meu momento relax ali, né, meu skincare. E em terceiro lugar, a moda, né, que a gente já falou também em outros momentos o quanto que a moda é importante aí para a geração Z se expressar. Então, acho que faz todo sentido quando a gente olha essas categorias e a forma, né, e a lógica como eles estão consumindo hoje em dia. Também tem um dado legal que 33% deles, quando a gente pergunta para eles os principais aplicativos do celular deles, que eles têm ali baixados no celular, 33% deles dizem que no ranking ali dos principais aplicativos tem aí aplicativos de compras. Então é uma galera aí que tá sim ligada e tá sim comprando para se satisfazer, né, para como forma de escape aí que nem a gente falou. É muito interessante a gente pensar aqui que essas 3 categorias que você fala, alimentação, higiene, beleza e moda, estão muito conectadas com essa ideia de consumo therapy, né. É aquela comprinha que eu faço para me mimar. É a primeira maneira como essa geração começa a gerir o próprio dinheiro é comprando comida, que é quando você começa a ter ali teu cartão, ou desde mesada ao seu trabalho, ao bico que você faz, é na comida que você vai se entender. Então não tem essa lógica do vou comprar só a comida sem glúten, vegana, super saudável. A gente está falando de comida de autoindulgência, a gente está falando de junk food, a gente está falando de se permitir a pequenos prazeres. Não é à toa que você vai para o TikTok e tem lá o sommelier de Doritos, tem esse pessoal que experimenta o miojo de chocolate. Que nojo. Hambúrguer com wasabi, tem um negócio louco ali de um outro jeito de pensar comida. As próprias receitas, né, que bombam no TikTok. Pois é, e aí vai quando a gente pensa isso que você falou do skincare, né, da coisa do autocuidado. Então a gente está falando de um consumo que vai se conectando muito com a ideia de autocuidado, né, que vai se conectando muito com a ideia de bem-estar. E aí nos gera até uma reflexão, se quando eu penso categoria de consumo para a geração Z, eu consigo estar nessa lógica do consumo therapy, né, porque é como eu me posiciono. Às vezes eu não vendo produto de comida, de beleza e de moda, mas eu podia estar ali gerando essa lógica de consumoterapia também, né. Então eu acho que fica já até um desafio para quem trabalha com esses jovens. Como é que aquilo que eu vendo gera essa sensação, né, tá conectado com essa ideia de algo que eu vou me experimentar, que eu vou me conhecer e que eu vou me entreter. Quando você fala que 33% desses jovens trazem aplicativo de compra como os favoritos, a gente já entende que são aplicativos que não estão aí só no lugar do pragmatismo da compra, embora eles sejam pragmáticos, mas é quase uma coisa que eu me entretenho comprando ali, né, me dá um certo prazer. E aí me faz pensar em 2 marcas essenciais para a gente pensar a geração Z, que são marcas globais, mas são cases expressivos quando a gente fala de América Latina, que é Shein e Shopee. Acho que a gente, quando fez campo aí, ouviu pra caramba falar sobre essas gerações. Quando a gente vai em campo e pergunta para eles, assim, as lojas que eles admiram, que preferem, que gostam de comprar e tal, e Shein e Shopee já estão nesse ranking aí, né, então marcas que, estão há pouco tempo, né, no mercado, já estão nesse ranking aí dessa galera, então são marcas que conversam muito com eles. E quando a gente está falando de consumo therapy ali e com relação ao TikTok principalmente, essas marcas que estão ali, né, então tem ranking, comprinhas da Shopee que valem a pena. Então, essas marcas elas estão presentes o tempo inteiro ali, né? Comprinhas da Shein, achadinhos da Shein e tudo aquilo mais. E essas duas marcas, né? Elas, na verdade, elas nos ajudam a explicar muitas questões relacionadas a consumo da relação Z.
Mas não tem como, eu já vou puxar o gancho aqui para a gente trazer o segundo drive de consumo, que é quando a gente está falando que essa galera, ela também tem um desejo por barganha, né? Então é uma galera digitalizada, tanto que essas duas lojas aí, né? Elas são totalmente lojas nascidas aí no digital. E essa galera também, né? Nascida no digital. Então esse desejo por barganha, né? Esse modo mais smart de pensar compra faz totalmente parte da lógica de consumo da geração Z. E essas marcas respondem totalmente aos desejos dela com relação a isso. E aí, por isso que a gente traz, então, esse segundo drive de consumo aqui que a gente está falando, que é o Smart Buying, né? É uma lógica que diz que eles precisam pagar bem, né? Eles precisam pagar pouco e comprar coisas boas, né? Comprar coisas legais, que sejam interessantes ali, de certo modo, para eles. E aí a Shopee e a Shein, elas são totalmente correspondem totalmente a essas expectativas aí, quando a gente fala comprar bem é pagar pouco. Então, quando você fala do smart buying, eu acho que é legal que é você conseguir imprimir uma ideia de custo-benefício e ainda assim transmitir essa ideia de entretenimento, de autocuidado, de consumoterapia. É muito difícil conectar uma coisa na outra, porque às vezes a gente acha que uma compra muito prazerosa, ela é uma compra muito cara, ela é uma compra muito gourmetizada, né? Que o millennial ia lá, ia num restaurante muito caro ou numa loja muito cara de roupa e ia ostentar aquilo. Mas não, para a geração Z, ela vai tentar ter um prazerzinho, ficar feliz, ter um alto mimo e ainda assim pagar barato. Então, esse consumo therapy está muito conectado também com essa ideia do smart buying. E se a gente pensar aqui, vamos pensar em Shein. O aplicativo da Shein para a geração Z, ele é pensado como uma rede social. Esses jovens ficam ali catando produto barato, vendo o review. Quem nunca entrou no aplicativo da Shein, navegue, mesmo que você não admire esse formato de compra, né, modelo que vem da China. A gente sabe que tem toda uma questão quando a gente pensa em transparências e processos. Mas mesmo a geração Z, que é muito exigente com isso, entende a Shein como uma marca que dá acessibilidade, que entrega produto e moda de maneira democrática. A gente ouve isso da boca deles. Eles entregam produto para todos os corpos, o que também entra nessa cota de talvez. Eu não estou olhando muito para o que eles fazem para o meio ambiente, mas eles me atendem no ponto de vista de diversidade, com uma política de preço muito bacana e com uma navegabilidade de site que mais parece uma rede social somada a um game. Porque tudo que você faz na Shein, você ganha um ponto, você começa a ganhar um ponto aqui porque comentou, ganha outro ponto ali porque fez uma compra de tal e tal maneira, outro ponto porque indicou para o seu amigo. Então você é capturado nessa lógica de compra, né? Acho que tem uma relação que é muito interessante para a gente entender aí. E uma coisa legal também que tu falou, que eu acho que é interessante de trazer o comparativo, que acho que o Millennium tinha muito aquele achadinho daquela peça que eu comprei no fast fashion, mas que tem cara de chique, sabe? Que tem cara de que é disfarçado de produto barato e tal. E eu acho que aqui a geração Z é justamente o oposto, né? É ter orgulho daquele achadinho barato. É quase assim, eu tô hackeando aqui essa loja, eu tô conseguindo descobrir uma peça que é muito barata e tal, nanana, e ter orgulho disso. Então, acho que tem esse ponto, que é o que eu falo ali, né, dessa lógica da digitalização, que é, cara, eu tenho o mundo inteiro aqui me oferecendo coisa, eu vou procurar quem vai me oferecer mais barato e eu vou ter orgulho disso, né? Que é olhar para os recursos deles com uma visão pragmática, né? Ter essa noção e não ter vergonha disso, né? E quando você fala do fast fashion, acho que é para o fast fashion, mas é também para outras categorias. De repente, marcas e categorias de consumo que a gente via como categorias democráticas, para essa geração são caras. Então é bem legal isso que você traz, que no caso da moda, a Shein está entregando essa nova ideia do que é barato, do que é pagar bem, o que é custo-benefício. Mas isso serve para comida, para roupa, para comida, para beleza, para Para carro, para objetos de decoração. decoração. Se a gente pensar Shopee vende produto de moda, mas vende 50.000 outros cacarecos ali dentro. Não, e a Shopee, ela já meio que se transformou nessa marca aí, né, dessa categoria. Ah, vou lá ver se eu acho a versão da Shopee, né? Virou um meme. E aí a gente, né, também aproveita para dizer o quanto que, porque deve ter muita gente que se questiona com relação ao consumo de cópias, né? Porque também a gente vê o tempo inteiro essa galera. A minha Balenciaga da Shopee, o meu fone da Apple da Shopee, né? É tudo da Shopee e o quanto que essa galera sim está consumindo cópia, né? O quanto que isso não é um problema para a geração Z, né? Então, também, de novo, voltando a comparar com os millennials, que, beleza, eu comprei aqui a minha Chanel
falsa, tudo mais, mas eu tô aqui dando close que é verdadeira, não tô contando para ninguém que ela é falsa, Deus me livre descobrirem. E a geração Z já não, né? Olha aqui, eu vou fazer um unboxing do meu tênis da Nike, que é uma cópia do tênis lá de não sei quantos mil reais. É um orgulho também dentro disso, assim. Então, tem uma questão de que a geração Z, eles querem construir a aesthetic, que a gente chama, né? Eles querem vestir aquele mood do dia, eles querem se expressar de alguma forma através daquilo que eles consomem, e isso não impede que eles estejam usando uma cópia, né? Se eu não posso pagar o Nike verdadeiro, eu vou comprar o Nike da Shopee e tá tudo bem. É quase um movimento de resistência ele comprar a cópia, né. Enquanto a gente pensava ali para a lógica da geração milênio, que é uma coisa que você faz meio envergonhadinho, né, que você Deus me livre comprar um pirata, né, eu sou uma pessoa extremamente autêntica. Para a geração Z é quase um movimento de resistência, porque eles têm uma certa crítica ao mercado. Olha só, essas marcas que ficam produzindo as coisas caras que não são acessíveis para todo mundo. Então, se você não vai me entregar um produto num preço que eu posso pagar, eu vou hackear o seu sistema sim. Ainda vou compartilhar com os outros depois no tutorial como que eu fiz para chegar nisso. E aí tem um nome para isso, né, que são os famosos dupes. Se você ainda não ouviu a palavra dupe, converse com alguém da geração Z, que é o nome que eles dão para duplicatas de produto. É o nome do genérico, né, então eu quero uma Balenciaga, eu não posso ter, eu vou buscar a dupe da Balenciaga, eu não chamo de pirataria. E acho isso importante, porque o fato de ter um nome novo ressignifica a ideia do que é, porque pirataria dá uma ideia de ilegal, né, dá uma ideia de coisa errada. Quando eu falo de dupe não, sabe, assim, remédio genérico, quando a coisa surgiu, então é quase o genérico do produto que eu gostaria. E dupe tem na moda, tem produto beleza dupe, tem produto de decoração dupe, e aí vira uma grande corrida maluca nas redes sociais, que se você quer se empoderar e quer virar um criador, um influenciador no TikTok, você pode oferecer esse serviço de achar os dupes para as pessoas. Então, muita gente vai ganhando seguidor, porque vai fazendo esse garimpo, já que nem todo mundo tem tempo, e vai mostrando nos códigos dos sites como Shopee e Shein, onde você acha esse tipo de produto, já que você entra lá e é um mar de produto, né? Muita coisa. Então, eles vão fazendo essa certa curadoria que você não só vai comprar, mas depois, como você falou, vai fazer o unboxing e vai mostrar para todo mundo: olha só que legal, isso aqui que eu comprei, fui muito esperto. Agora, Carmela, eu acho que quando a gente fala muito em preço e pragmatismo, cria a sensação de que a geração Z também só quer pagar barato, não quer saber de luxo, vai ser só um guarda-roupa ou uma casa com tudo de liquidação, tudo de cupom. E também não é assim, porque a gente sabe que quando a gente acha que está entendendo a geração Z, tem um capítulo novo que entra e muda tudo. Conta pra gente um pouco essa relação do luxo com essa geração. Porque ao mesmo tempo ali que a gente falou, né, que eles veem o consumo como escape, que eles têm esse desejo por barganha, por pagar barato, eles também têm desejo por conceito. Então, a gente tem aqui um terceiro drive de consumo, que a gente chamou de high concept, que é justamente esse ponto, né? Então, beleza, eu quero pagar barato, tudo mais, mas eu também quero me diferenciar através daquilo que eu compro. E aí tem uma questão que é onde sai aquela lógica massiva, né? Daí também tu me pergunta do luxo, é um pouco disso. Sai aquela lógica massiva, que é justamente o que a gente estava falando da Shein e da Shopee até agora, né? De todo mundo tem a coisa igual, né? Aquela lógica do fast mesmo. E entra uma lógica da escassez, né? Do produto único, daquele drop, daquela coleção que só vão ter 5 pessoas no mundo que vão estar usando aquele tênis, tudo mais. Então, tem também esse desejo pelo conceito aí, pela autenticidade no seu nível mais alto. E o luxo, obviamente, ele entra nisso, né? Então, quando a gente fala que a gente percebe muito movimento, principalmente a partir dos influenciadores, né? Eu fico impressionada da quantidade de unboxing de luxo que tem no TikTok, né? Fico me achando aqui pobre, né? Que eu ainda não tenho a minha Balenciaga, porque todo mundo parece que tá fazendo unboxing de luxo, né? E o quanto que essa galera se conecta com essas marcas, e principalmente a Balenciaga, eu acho que ela é o maior exemplo disso, que é justamente um criador que está conversando com o tempo que ele vive e está conseguindo entregar para a geração Z o que ela busca, que é conceito, que é diferenciação, que é um produto que a grande maioria das pessoas olham e não teriam de coragem de pagar o preço que ele custa, mas a geração Z que tem esse dinheiro vai lá e paga e diz: eu tenho coragem, eu sou diferente, eu tenho autenticidade, eu quero me destacar, então eu vou lá e eu vou pagar 12 mil reais num tênis todo rasgado da Balenciaga, eu vou pagar não sei quantos mil.
por uma bolsa de saco de lixo, né. Então o luxo ele também, conecta a geração Z, principalmente nessa questão da autenticidade, do conceito, de ser a ponta, né, de todo um mercado, que eles sabem que depois vai ter a cópia barata na Shopee, mas poder comprar lá, direto do criador, tem também aí seu valor, né. Tem um ponto importante quando a gente pensa em luxo, e aí acho que a Balenciaga ela vem liderando esse movimento, que é eles captaram muito bem o espírito do tempo dessa geração, né? Como é que eu gero desejo? Eles estavam virando marcas muito quadradonas, se a gente pensar ali o movimento, em algum momento, naquela virada de chave de geração que te consome, eles captaram que eu preciso mudar, né? Se eu não mudo meu discurso, eu não vou chegar nessa geração. Então, as marcas de luxo começaram a entrar pesado no streetwear para poder dialogar mais, trazer uma coisa mais de cotidiano, fazer mais parceria com influenciadores ali, e não só influenciadores do lifestyle, do Instagram, mas gente que está ali no TikTok, gente que está ali no Quai, gente que está no dia a dia produzindo um conteúdo para essa geração. Mas o discurso do luxo para essa geração não é via ostentação, por mais que a gente esteja falando de uma bolsa de 12 mil reais, 20 mil reais. É um discurso do é caro, mas vale a pena porque você está pagando caro para ser diferenciado. Então é caro, mas o custo-benefício vale a pena. Então o pragmatismo ele ainda está presente nesse poder de decisão. Fora que o mercado de luxo com a geração Z tem trabalhado muito a lógica da revenda, a lógica do investimento. Então eu lembro de fazer entrevista com meninas na Argentina que tem uma economia extremamente volátil e ela fala: olha, se eu comprar uma bolsa de grife, é bom, porque eu coloquei meu dinheiro ali e se eu precisar eu revendo, né? A minha moeda é muito estável, então eu paguei em dólar esse produto, então eu estou investindo. Diferente de um carro que só vai depreciar, a bolsa não, ela vai valorizar. E eles citam, a GK comprou uma bolsa e a bolsa valorizou. E tal influenciadora, a Virgínia, comprou e valorizou. Lá fora, no México, na Argentina, na Colômbia. Esse é um discurso que vem também, tá? O movimento do quanto custa o outfit. Tem vídeos em Medellín, de jovens em Bogotá, mostrando peças de resale. Então, assim, são movimentos que eles se repetem pela América Latina e acho importante a gente trazer, porque quando a gente fala que o jovem só quer pagar barato, que não tem demanda de luxo. Tem, mas é via essa lógica do custo-benefício que vale comprar, né? E isso não deixa de ser smart buying, né, Má? Porque quando tu tá falando aqui, né, e daí eu acho que justamente essa coisa de, porque o millennial, ele ia comprar lá a bolsa Chanel, aquela que todo mundo tem, né, que é clássica, e aqui a gente vê não, né, é o oposto. Então eu quero a Balenciaga verde-limão, que não sei o quê, que tem o chaveirinho assinado pelo fulano, ou quero a coleção do Nike com Ben& Jerry's, que tá limitado no mercado. Então tem muito isso, porque além de eu conseguir expressar mais ainda quem eu sou, porque eu tenho a peça super diferenciada, essa peça ela ganha valor de mercado, porque ela tem um drop pequeno. Como ele não pode ficar só comprando isso, ele vai fazer um mix de referências que é um high-low, mas não é o high-low do millennial. Eu vou comprar um monte de produtinho barato, porque para gerir bem o meu dinheiro, mas eu vou tentar me diferenciar, seja a forma como eu faço um mix do meu look, ou eu vou customizar, ou eu vou buscar algum fator aqui nas coisas que eu consumo que me colocam nessa ideia de high concept. E o high concept pode ser na comida também, né? Quando a gente pensa lá no miojo de chocolate, que o povo fala, meu Deus, não faz sentido isso? Mas se eu lanço uma linha de miojo de chocolate, que é uma coleção cápsula assinada pelo chefe tal, que só vai ficar nos supermercados por 2 semanas, de repente eu vou estar interessada em experimentar isso, né? É para me sentir diferente um pouquinho. Pensar o high concept é isso. Como é que eu fujo do mainstream? Como é que eu dou essa sensação de autenticidade para essa geração que tem muito essa dificuldade, né? E tem pouco recurso para fazer isso acontecer. Pois é. E, enfim, com tudo isso, passamos aqui um pouco essa mensagem de como consome a geração Z, falamos de consumo therapy, que é essa ideia de que as pequenas compras de indulgência são extremamente importantes para essa geração, são vistas como autocuidado, são vistas como uma jornada que proporciona uma série de prazeres nessa rotina. E aí, quem não viu o nosso e-book, vai lá, porque a gente faz um mapeamento detalhado de que espiral de sensações é essa que alguém da geração Z tem numa jornada de pré, de compra e de pós-compra. Tá bacana. Diagrama lindíssimo que Dona Carmela montou aqui pra gente. Falamos também dessa ideia do smart buying, né? Que é como é que eu vou pagar de maneira inteligente. Não é só pagar barato, mas é pagar de uma maneira que eu sinto que eu estou fazendo uma compra inteligente. E também
conciliar isso com high concept, né? Com tudo isso, pagar barato e não parecer massificado. Esse é o grande desafio. E as marcas que conseguem achar uma fórmula, e são várias fórmulas diferentes para resolver isso, são as marcas que saem na frente com essa geração. Agora, eu queria também, antes da gente fechar o nosso papo de hoje, fazer um parêntese aqui importante. Quando a gente fala de jovem latino, a gente falou tudo que se conecta um pouco com todas as praças que a gente investigou, mas os brasileiros têm ali alguns pontos de diferenciação em relação à América Latina, principalmente pela relação de maturidade e digitalização que a gente tem aqui e acesso a crédito, né? Então a gente viu que os jovens brasileiros têm muito mais uma relação de crédito, de comprar e pagar parcelado. Então, eu já tenho o meu primeiro trabalho, assim que eu posso consumir em crédito, eu já vou consumindo. Diferente de em outras praças aqui, quando a gente fala de Argentina, que é isso, que eu tenho que juntar, às vezes eu vou trocar em dólar para poder depois comprar alguma coisa. Não tem essa lógica do parcelado, porque eu não sei se eu vou ter. Então, isso muda também quando a gente pensa. E o fato do jovem brasileiro ter muito mais acesso à digitalização, ele também consome mais. Então ele está sempre um pouco à frente em tudo que a gente testa ali. Falando assim, né, de todas essas lógicas, né, de consumo da geração Z, fica aí uma pergunta quicando, né, no ar, que é como que fica a relação dessa galera com as marcas, né? Tenho certeza que muita gente pensa com relação a isso, principalmente com relação à fidelização, né? São fiéis, não são fiéis? E aí a gente entende que, independente lá da Balenciaga, né, tudo mais que a gente estava falando, em cima desses drives aí de consumo que a gente apresentou para vocês, né, do Consumer of Therapy, do Smart Buying, do High Concept, a gente entende que a recompensa individual ela é muito mais importante do que qualquer marca aqui, né? Então, a forma como eu me sinto com esse consumo, né, como esse consumo retribui esse momento de prazer para mim, o quanto eu me sinto esperta comprando alguma coisa, o quanto eu quero me expressar através disso, mostra o como que essa galera se coloca num protagonismo antes de qualquer marca, né? Então, quando a gente olha para o dado também, a gente vê que apenas 1 em cada 4 jovens latinos se declaram fiel a uma marca. E isso fica muito em claro em campo, né? A gente ouve muita gente falando em campo. E quando tem pesquisa de geração Z, tem aquela clássica pergunta, né? Uma marca que gosta, uma marca que se identifica. É muito difícil de fazer eles falarem qualquer marca, assim. Né? Eles não têm essa coisa de, eu sou fã da marca tal, eu sou fiel, né? E até falar assim, né? Geração Z não fica na fila para comprar iPhone, mas fica na fila da Shein, né? Que agora aí esses dias deu Deu treta um lá. babado aí na loja da Shein, deu treta. Mas é com uma outra lógica, né? No sentido de o quanto que eu estar aqui nessa fila da Shein, né? O quanto isso me traz uma recompensa individual muito maior do que a fidelização que eu tenho com essa marca, né? Hoje é Shein, amanhã pode ser outra coisa, né? Essa relação que eles têm de fidelidade, né? De ser fã de uma marca de uma forma assim fiel, né? Não abro mão da Apple, não abro mão da sei lá o qual. Se perde um pouco com essa geração, né? Eles engajam muito mais consigo mesmo do que com qualquer marca, né, propriamente dita. E acho que o aprendizado que fica disso que você está falando é que as marcas que se construíram nos últimos anos, muito nessa estratégia do lifestyle, né? Tem um lifestyle extremamente do hype, de influenciadoras me usando e pensando no contexto de uso, elas vão perder força. Porque o storytelling é importante no marketing, sabemos que é, assim, todo marqueteiro vai falar, nossa, o storytelling da marca é muito importante. Só que esse storytelling que eu sou uma marca legal falando de mim, não funciona mais. É como é que eu vou ajudar a geração Z construir o próprio storytelling da vida dela, né? Tem que ser uma coisa mais real, uma coisa mais, mesmo que seja uma vida imperfeita, mas como que eu gero pequenos ganhos. Então a recompensa individual que eu gero para esse jovem é muito mais importante do que esse hype e esse buzz que eu vou gerar nas redes. Então acho que esse é um aprendizado número 1 que fica para quem hoje precisa se conectar com essa geração via consumo. Então, faça esse dever de casa, olhe para tudo que você está fazendo e pensa como que eu ajudo essa geração a ter ganho individual, a ter o Smart Buying, ter o High Concept. E deixo aqui mais uma vez a dica, vai lá no nosso site lá que tem o estudo, tem o e-book gratuito para baixar, temos nosso grupo no Telegram onde estamos compartilhando coisas dos episódios e tem uma galera que gosta de debater esse tema lá também. Carmela, encerramos. Queria agradecer ao ouvinte que ficou aí até o final com a gente. Falar que semana que vem tem mais.
quando a gente fala de consumo, eu sei que cai muito uma ideia de, tá, e a sustentabilidade fica onde, né? Já falamos aqui que pensar em sustentabilidade não significa consumir menos, mas tem sim lá toda uma questão de sustentabilidade que também é importante para essa geração. Por isso teremos um episódio só sobre isso, porque acho que não caberia aqui. Vamos dar zoom nesse tema também, então nos aguarde, em breve traremos aí mais informações para a gente conversar. Até lá, vai compartilhando o que a gente está fazendo, manda mensagem, manda dúvida, manda pergunta, comenta ali um pouco das suas experiências com a geração Z, que a gente também quer te ouvir para que a gente troque mais conhecimento juntos aqui. Então, gente, lembrando aqui, né, que esse podcast e todo esse estudo que a gente está lançando do Lab Geração Ctrl-Z pelas Lentes Latinas são uma produção exclusiva do Grupo Consumoteca. A pesquisa ficou por conta aqui de todo o nosso time de insights, coordenado aí pela Marina, e o roteiro aqui desse episódio ficou por conta da Vanessa Vieira e a edição do nosso querido Wesley Xavier. Ficamos por aqui. Beijos caóticos. Tchau, tchau. Hasta luego. Um beijo, caóticos. Nos vemos na próxima.